E eu passo, então, a palavra ao nosso moderador da nossa última mesa, que é o professor Edson Roberto Parisi, que é professor associado da disciplina de gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina Unifesp, que vai, então, moderar essa nossa última mesa redonda. Parisi, muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Roberto, pelo convite. Eu não vou me alongar muito, teria um monte de coisa para a gente discutir nesse transplante que não acaba mais. Eu acho que é um grupo altamente discriminado, eu acho que não é por aí, mas vamos seguir que o assunto é outro. A gente vai receber aqui a Aline Lopes Chagas, essa simpatia de pessoa que conquistou todos nós, médica assistente da USP, mas mais do que isso, uma pessoa muito querida, coordenadora da hepatologia, e vai falar para nós sobre peculiaridades do carcinoma hepatocelular na doença hepática alcoólica. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Parisi, obrigada, Betinho, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje, nessa manhã, com vocês, após essas palestras tão interessantes e enriquecedoras, né? É um tema realmente que a gente precisa abordar cada vez mais. E a mim coube falar para vocês sobre o carcinoma hepatocelular no contexto da doença hepática alcoólica. Esses são meus conflitos de interesse. Essa vai ser a agenda de hoje. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a epidemiologia do CHC no contexto da doença hepática alcoólica, os fatores de risco de CHC no paciente com cirrose por álcool, sobre o rastreamento e diagnóstico, as particularidades do tratamento do CHC nesse paciente e um pouquinho das recomendações da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Como já foi extensamente comentado ao longo de toda a manhã, a hepatopatia por álcool é uma doença com alta morbimortalidade que vem aumentando em todo o mundo, né? Mais de 50% das mortes associadas à cirrose, de alguma forma, podem ser atribuídas ao álcool. E a gente sabe que o álcool já é determinado como um carcinógeno, né, que pode levar a vários tipos de câncer, como a gente tem nesse slide. E o que a gente vai abordar hoje é o câncer de fígado, carcinoma hepatocelular, no contexto da doença alcoólica. Falando um pouquinho da epidemiologia, a gente sabe que hoje o carcinoma hepatocelular é a 6ª causa de câncer e a 2ª causa de morte por câncer no mundo, levando a mais de 700 mil mortes por ano, e é hoje a principal causa de óbito em pacientes com doença compensada. Tem uma alta mortalidade. E o álcool é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. E eu tive uma sensação muito semelhante quando eu estava preparando essa aula, que a gente fala muito pouco de álcool e CHC. A gente fala muito de álcool e vírus C, álcool e hepatite B, mais recentemente álcool e NASH, né, o tema que está super na moda, mas a gente não aborda muito o álcool e o carcinoma hepatocelular. Ele é um fator de risco importante conhecido já para cirrose CHC, já foi mostrada essa evolução da doença, e uma coisa muito importante, ele é um cofator que pode levar a uma progressão mais rápida para a cirrose e mais rápida para o câncer no paciente que apresenta outras doenças hepáticas crônicas. A distribuição do álcool relacionado a carcinoma hepatocelular é heterogênea ao longo do mundo, né? Então, a gente sabe que, dependendo da região geográfica, o CHC está associado a alguns fatores de risco, e no caso do álcool, chama muita atenção na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, no Ocidente. Então, nos países ocidentais, o álcool é, com certeza, um fator de risco importante. Nesse estudo, que avaliou, foi um estudo de vida real no tratamento do carcinoma hepatocelular, a gente observa que, realmente, os Estados Unidos e a Europa são as regiões onde o álcool é um fator de risco muito importante, o segundo fator de risco mais importante, ou o terceiro, em relação ao carcinoma hepatocelular. São as regiões mais associadas. Falando um pouco da América do Sul, né? O álcool é a 2ª causa de carcinoma hepatocelular na América do Sul, primeira hepatite C, e dependendo do país onde você está, por exemplo, Argentina e Equador, o álcool chega a ser praticamente igual ou maior fator de risco associado ao carcinoma hepatocelular. Dados aqui do Brasil, esses dados já estão um pouquinho antigos, né? A gente está precisando fazer um novo inquérito nacional, mas nesse inquérito, com mais de 1.400 pacientes com carcinoma hepatocelular e CHC,
o álcool foi o segundo fator de risco associado ao câncer. E chamando a atenção de que se a gente junta, aqui o círculozinho saiu errado, os pacientes com vírus C e álcool corresponderam a 15%, e vírus B e álcool, 4%. Ou seja, é uma causa muito relevante de carcinoma hepatocelular no nosso meio, e subestimada. Aqui são outros estudos que foram feitos, né, por vários autores, mostrando também a importância do álcool como um fator de risco para o CHC. A incidência do carcinoma hepatocelular no álcool é um assunto um pouco controverso. No passado, se acreditava que era uma incidência baixa, e em relação às outras hepatopatias, como, por exemplo, etiologias virais, hemocromatose, parece ter uma incidência menor do que essas outras etiologias, mas o que a gente vai ver é que é muito heterogêneo. Então, tem estudos com incidência muito baixa e estudos que chegam a incidência de 1,8. E mais recentemente, né, essa revisão mostra justamente isso, né, que em alguns estudos chega a 2,6% ao ano de incidência de carcinoma hepatocelular no contexto do álcool. Então, é uma incidência cumulativa em 10 anos muito variável, de 6,8% a 28%. E parece que hoje tem uma tendência a mostrar que a incidência não é tão baixa assim, seria mais uma incidência moderada do que baixa. Estudos prospectivos, né, maiores. E alguns fatores de risco no paciente com doença hepática alcoólica, a gente precisa prestar bastante atenção para justamente ver aquele paciente que a gente precisa rastrear com bastante cuidado. O paciente com idade mais avançada, então, com obesidade e diabetes, ou seja, aquele paciente que a gente brinca que é o ESH mais NASH, né, que é o álcool mais a doença hepática gordurosa, o sexo masculino, aqui chamando a atenção de uma coisa interessante. Apesar do sexo masculino ser considerado um fator de risco no álcool para o CHC, as mulheres, por apresentarem uma progressão mais rápida da doença, tem alguns estudos que mostram também que ela pode progredir mais rápido por o carcinoma hepatocelular, mas a frequência é menor nas mulheres. E a associação com outras hepatopatias, pois existe um efeito sinérgico com o álcool, que ainda não é muito bem esclarecido a forma como esse efeito sinérgico acontece. O tempo de consumo de álcool é um fator muito relevante para o risco de CHC. A cirrose, claro, que a gente sabe que é hoje o maior fator de risco de todos. A presença de vírus B oculto, então aquele paciente que a gente considera, né, curado do vírus B, esse paciente pode ter um risco maior de desenvolver carcinoma hepatocelular. E alguns polimorfismos genéticos também já foram associados ao maior risco de CHC nesse paciente. A hepatocarcinogênese do álcool, ela passa por várias hipóteses, né? Ainda não é também tão bem estabelecida. Um delas é o próprio dano mitocondrial e de proteínas a partir do acetaldeído e de outros metabólitos do álcool. Além disso, pela via de metabolização mitocondrial, a gente pode ter um aumento do estresse oxidativo e com isso também levar ao carcinoma hepatocelular, hipometilação do DNA, alteração nas expressões de genes tumorais. Então, é uma hepatocarcinogênese bastante complexa, que também já foi comprovado que a parte inflamatória está envolvida nessa hepatocarcinogênese. Então, parece que os estudos mais recentes mostram que as células NK, elas podem ter inibido a sua ação antitumoral no paciente que tem uma ingesta de álcool. Então, a parte imune também tem sido muito estudada na hepatocarcinogênese do álcool, e como a gente vive a era da imunoterapia, isso é uma coisa que a gente vai precisar estudar mais e prestar mais atenção nos próximos anos. Falando um pouquinho do rastreamento e diagnóstico na doença hepática alcoólica. Entre as recomendações de rastreamento, a cirrose por álcool está incluída, né? O paciente com doença hepática alcoólica com estágios menos avançados de fibrose não entram nesse rastreamento, seria mais o paciente cirrótico com fibrose avançada. E, como todos sabem, um rastreamento com ultrassom e alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Mas quais são os desafios, né, que a gente tem no rastreamento do paciente por álcool, com cirrose por álcool? Primeiro deles, a adesão, né? Aquele paciente que mantém um etilismo ativo, com certeza tem uma adesão menor, tanto em termos de consultas ambulatoriais, e com certeza em relação à adesão ao rastreamento também. E o que é que nós médicos podemos fazer em relação a isso, né? Esse foi um estudo realizado por Sinira, que é a bióloga que fez parte do nosso grupo, que foi um estudo em rastreamento, e os fatores sociodemográficos que impactavam na realização do rastreamento. E olha que interessante, que a informação
médica para o paciente sobre o risco de desenvolver carcinoma hepatocelular foi o principal fator associado à adesão ao rastreamento. Ou seja, o médico informar ao seu paciente que ele está fazendo rastreamento porque ele tem um risco de desenvolver câncer de fígado foi o fator que na realização desse rastreamento, e o rastreamento, a adesão ao rastreamento teve impacto na mortalidade do paciente com carcinoma hepatocelular. Então, no paciente com cirrose por álcool, talvez seja um grupo que a gente precise reforçar ainda mais a importância do rastreamento. E um outro ponto, que eu não li em lugar nenhum, isso aqui é uma opinião pessoal minha, é o próprio diagnóstico. O fígado cirrótico por álcool, ele é um fígado que apresenta a cirrose macronodular, com muitos macronódulos regenerativos. Então, para o ultrassonografista, no momento de fazer o rastreamento desse tumor, torna-se extremamente difícil no paciente com cirrose por álcool mais avançada conseguir distinguir o que é o macronódulo regenerativo do que é um nódulo suspeito para o carcinoma hepatocelular. Aqui só um exemplo de como essas apresentações podem ser tão diferentes no ultrassom, de uma forma geral. E eu observo que nos exames de imagem, por exemplo, na tomografia e na ressonância também, muitas vezes é difícil a gente fazer essa diferenciação. Então, aqueles nódulos grandes que às vezes chamam atenção no ultrassom, quando a gente vê na ressonância ou na ressonância com Primovich, que me auxilia muito nesse diagnóstico, eu utilizo muito nesses casos que tem muito macronódulo regenerativo, às vezes o Primovich pode auxiliar, é extremamente difícil fazer o diagnóstico de CHC no paciente com cirrose por álcool, assim como em esquistosomose, em hepatite autoimune e outras cirroses que têm esse padrão mais macronodular. Falando um pouquinho agora sobre o tratamento, né, o que impacta a doença hepática no tratamento do CHC. Eu sempre uso esse slide nas minhas aulas, todo mundo já deve conhecer, mas hoje eu falo que a gente sempre lida, quando a gente vai fazer o tratamento do CHC, com duas doenças, com a cirrose e com o carcinoma hepatocelular. E no contexto do álcool, a gente está lidando com 3 doenças, né? Então, a gente está lidando com o alcoolismo, né, e a dependência do álcool, e não só 3, talvez muito mais, né? Todas as consequências que o álcool tem sobre o organismo de uma forma geral, com a cirrose e com o carcinoma hepatocelular. Chamando a atenção que o álcool pode ser aquele fator que está mantendo o paciente com descompensação hepática, né, e que impede o tratamento tumoral por conta dessa descompensação. Aqui o guideline de Barcelona, né, que todos nós conhecemos e que leva em consideração as comorbidades, o estado geral do paciente, que é uma coisa que o álcool pode influenciar. E eu vou falar um pouquinho do impacto do álcool em cada um desses tratamentos. Na verdade, me concentrei no precoce e no avançado por conta do tempo. No tratamento do CHC precoce, quando a gente pensa em ressecção, uma das coisas que a gente avalia também são as comorbidades, né? Então, dificilmente um paciente que esteja em etilismo ativo ou que tenha um estado geral muito comprometido por desnutrição ou por outras doenças associadas ao álcool, ele será um bom candidato à ressecção. Então, isso já é um fator limitante para aquele paciente. E muitas vezes o fígado, no contexto da inflamação do etilismo ativo, como eu falei, não vai estar compensado para permitir que seja feita a ressecção. O Rogério já falou de forma brilhante sobre o transplante, né, no contexto do álcool. O transplante, com certeza, é o tratamento de escolha para o paciente com carcinoma hepatocelular precoce e que tenha uma função hepática comprometida ou hipertensão portal. Entretanto, aqui foi a portaria que estabeleceu os critérios de Milão, o critério de Milão Brasil, que colocam o carcinoma hepatocelular como uma situação especial, mas a gente costuma utilizar esse critério de abstinência há mais de 6 meses para a inclusão do paciente em lista de transplante, inclusive o paciente com carcinoma hepatocelular. E como o Rogério, ele confessar que eu tive uma certa dificuldade, porque eu não consegui encontrar na legislação isso escrito. Procurei, eu falei, gente, será que eu não estou achando? Então, se alguém da mesa puder dizer se já localizou essa legislação, eu também não localizei, foi uma surpresa para mim, porque é uma coisa tão de senso comum que a gente acha que está lá muito bem escrita, muito, muito clara, mas na prática a gente utiliza ainda esse critério. Esse foi o estudo multicêntrico de transplante, CHC, que vários grupos do Brasil participaram, com mais de 1.100 pacientes incluídos nesse estudo, que avaliou justamente o transplante nesse contexto, no paciente com carcinoma hepatocelular, e o álcool, ele foi a segunda causa de transplante por carcinoma hepatocelular no nosso país.
Acho que ninguém nem lembrava disso, né? Para você ver como a gente não pensa. Então, o álcool é uma causa também importante de transplante por carcinoma hepatocelular. Essas são as curvas de sobrevida, excluindo o óbito nos primeiros 30 dias. Então, esses pacientes foram excluídos em relação à etiologia. Não houve uma diferença estatística, mas a gente vê que o paciente com vírus B teve uma tendência a ter uma sobrevida melhor, o com álcool intermediária, o com vírus C pior, chamando a atenção que é um estudo mais antigo, né, que teve muito paciente na era pré-DAAs, então talvez esse contexto mude nos próximos estudos em relação ao vírus C. E aqui está o tempo de espera em lista. E aí eu parei para pensar, eu falei, é um paciente que vai ter que esperar com carcinoma hepatocelular precoce CHC. Vai ter que esperar 6 meses de abstinência do álcool e mais uma média de 9 meses de lista de espera para conseguir transplantar. Quando a gente soma isso, a gente pensa, será que quando a gente pensa em intention to treat, esse paciente vai levar muito mais tempo para chegar até o transplante do que o paciente com outras etiologias? Então, será que esse paciente está tendo um maior dropout em lista? Isso não foi estudado no nosso trabalho, mas é uma coisa interessante para a gente pensar dentro desse tema polêmico dos 6 meses ou não, né? Só para botar pimenta na discussão. Falando agora do hot topic, né, de CHC no momento, que é o carcinoma hepatocelular avançado, a gente sabe que as indicações clássicas são paciente com CHC avançado, BCLC-C, ou paciente com BCLC-B, que tenha contraindicação ao tratamento loco-regional, tenha progredido com esse tratamento. E a gente está vivendo, nos últimos anos, uma enxurrada de novos estudos e novos tratamentos sistêmicos para o carcinoma hepatocelular, o último publicado esse ano, que foi a combinação de atezo e beva. Então, hoje a gente tem vários tratamentos disponíveis, tanto em primeira linha, quanto em segunda linha. Claro que a gente sabe que dentro do contexto do Brasil, nem todos esses tratamentos estão acessíveis, mas é um cenário muito promissor. Para quem viveu a era só sorafenib durante tantos anos, a gente hoje tem muitas opções. E será que existe um impacto dos fatores etiológicos no tratamento do carcinoma hepatocelular sistêmico? A gente sabe hoje que as vias de hepatocarcinogênese no carcinoma hepatocelular, elas são diferentes de acordo com a etiologia. Então, a via de hepatocarcinogênese do paciente com hepatite C é diferente do paciente com doença hepática gordurosa e diferente do paciente com doença hepática alcoólica. Então, entender melhor essas vias de carcinogênese e os marcadores que a gente pode utilizar para definir o tratamento vai ser uma coisa muito importante no futuro. Em relação aos tratamentos de primeira linha, eu não vou trazer os estudos, mas sim a análise de subgrupos, né? Então, todos conhecem o SHARP, que foi o primeiro estudo que mostrou superioridade do tratamento sistêmico em relação ao carcinoma hepatocelular, e a gente vê que a doença alcoólica no SHARP foi a segunda etiologia mais frequente, né, em 26% dos pacientes de uma forma geral. A gente teve estudo Ásia-Pacífico, que teve um perfil mais de hepatite B. E uma coisa interessante, que é esse estudo, que eu recomendo a leitura, foi a avaliação dos subgrupos, né, em vários sentidos, e também em relação à etiologia, para avaliar a sobrevida no SHARP desses pacientes. O que a gente vê de forma interessante é que no paciente com hepatite B, ou C, desculpa, o sorafenib teve uma sobrevida de 14 meses, né? Enquanto que no paciente com hepatite B, nessa análise que ele foi feita, ele teve uma sobrevida pior, e o paciente com álcool, uma sobrevida intermediária, de 10 meses, que foi mais ou menos a do estudo SHARP, né? Então, a etiologia, de certa forma, impacta na sobrevida desse paciente em tratamento com sorafenib. Aqui o estudo do levantinib, que seria outro tratamento de primeira linha, e eu achei bem interessante essa análise de subgrupo, porque a gente vê que o paciente com álcool, nessa análise, ele praticamente fica em cima da linha, né? Isso não é muito comentado, isso não é muito falado, mas talvez seja uma coisa que a gente tenha que começar a prestar um pouquinho mais de atenção. E quando a gente fala do estudo da atezo e beva, que é a combinação de imunoterapia e inibidor de tirosina quinase, foi o primeiro estudo que mostrou superioridade em relação ao sorafenib como tratamento de primeira linha. A gente vê também na análise de subgrupo que existe uma diferença, né, em relação a isso. Em relação à frequência, a etiologia não viral correspondeu a 30%, e quando a gente vê a análise de subgrupo, eles não separaram quais são as etiologias não virais. Isso é uma crítica que
a gente pode fazer esse estudo, então a gente tem só hepatite B, hepatite C e etiologia não viral, mas a gente observa que, se a gente for ver, o benefício na etiologia não viral foi um pouco inferior às etiologias virais. Em relação ao tratamento de segunda linha, a gente também observa algumas coisas nesse sentido. Então, em relação ao regorafenib, a gente também observa que o uso do álcool levou a uma menor sobrevida quando comparado ao paciente que não usava álcool. Em relação a cabazantinib, não teve tanta diferença, né, que seria a nossa outra opção de segunda linha, mas quando a gente avalia ramucirumab, a gente observa que, do contrário, no estudo do ramucirumab, parece que tem uma tendência ao paciente de etiologia não viral, aqui a gente também não tem uma definição se é álcool ou não, parece que teve um melhor benefício do que os outros subgrupos. Existe uma recomendação em relação a isso, Aline? Existe um guideline que fala, se você tiver hepatite C, você deve usar tal medicação? Não existe consenso, isso é um tema ainda controverso, que ainda está em estudo, né? Mas eu quis trazer isso só para a gente pensar que, no contexto atual e principalmente no futuro, a gente vai precisar entender um pouco melhor a heterogeneidade do carcinoma hepatocelular, tanto do ponto de vista intratumoral quanto intertumoral, e no contexto de que são vários doentes diferentes, com etiologias diferentes e com tumores diferentes. E o melhor entendimento disso vai poder a gente fazer o melhor uso dos tratamentos disponíveis e melhorar a sobrevida do nosso paciente com carcinoma hepatocelular. E talvez no futuro a gente possa dizer, para o paciente A, a gente vai usar a droga A, para o paciente B, a droga B, ou seja, um tratamento mais direcionado, que é o que já acontece com